A gente vai respirar e nós vamos sentir uma cortina fluídica vindo nos proteger. Nós vamos sentindo Ismael, nós vamos sentindo Eliamar, Ruiz, toda a sala do Pingo de Luz que está estudando junto conosco, Cássio, Cinti, Maria Amélia, e toda essa luz, para que possamos ter muito aprendizado, com muito carinho, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Os degredados, o capítulo de hoje, os degredados. Primeiro parágrafo, alguma coisa? Eu achei que esse capítulo aqui foi muito legal, por uma coisa bem, pelo menos o primeiro parágrafo, um monte de palavra nova que eu não conhecia. Ixi, eu também, marquei um monte. O dicionário um atrás do outro, viu? Eu também, sério. Sim. Donairosas, ubertosas, Graciosas. talaram. A coisa é boa. Sabe que Uhum. nossos estudos é cultura, né? Então vamos lá. Sabe o que eu estava pensando aqui nesse parágrafo? Ele fala aqui, né, da destruição, né? Que onde as cruzadas passaram, ficaram as ruínas, não foi? Uhum. Se imagina a Ucrânia, a sensação que deve dar. Aquela cidade, ontem passou uma cidade, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, que eles eram especializados em vinícolas, que era com sal, era um ambiente que só tinha ali. E era um lugar bonito, sabe? Assim, prédios sofisticados, tudo. Tá tudo ruína, tudo destruído. Aí a gente faz uma comparação daquilo com aqueles filmes de apocalipse que passam, que você vê as cidades destruídas, as pessoas todas vivendo numa condição subhumana, né? Não é o que a gente está vendo ali, gente? Sim. Exatamente. É assim, desolador, né? É desolador você olhar aquilo, tudo no chão, tudo é uma guerra acabado. É uma guerra Você insana. falou a palavra certa, desolador. Mas A aí vida da pessoa resumida numa caixinha, né? Que a gente vê aquele pessoal saindo. Não só puxando isso. uma caixinha debaixo do braço, a vida inteira da pessoa está ali dentro. E a dor dessa pessoa, gente, a tristeza. Não só isso. Sem nada. Se a gente for olhar com os olhos de Deus, se é que eu posso falar de uma forma dessa, essas pessoas não estão passando nada mais, nada menos do que o que elas precisam passar. Né? Elas estão resgatando alguma coisa, é claro que causa sofrimento na gente, né? Mas aí você vê, aquele país era rico em história, rico em monumentos, sabe? A cultura que existia naquela região era rica e foi tudo destruído. E destruído não porque foi por acidente, é porque eles queriam destruir. Não foi por um terremoto, não foi nada. Nada. Então, assim, aí a gente pensa da seguinte forma, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Hitler fez a mesma coisa, só que ele saqueava as coisas, né? Os turcos otomanos fizeram a mesma coisa. Os egípcios fizeram a mesma coisa. E a gente não aprende. A gente não aprende. Talvez sejam os mesmos espíritos que estão vindo toda hora para fazer e repetir as mesmas coisas, né? Era isso que eu estava pensando. Eram os mesmos. Começaram a destruição lá no Egito e vem vindo cada tanto de tempo, destrói um lugar. Então, o que a gente precisa fazer, né? Porque a gente acaba se sentindo... Eu me sinto, às vezes, assim, sabe, amarrado com os braços e as pernas sem ter o que fazer, né? Como que eu posso evitar que isso aconteça?
É, é, eu sou uma pessoa muito pequena para chegar lá e falar assim, ligar para o Putin e falar assim, meu, para com isso, essa coisa aí já não É, dá mais certo. Eu não consigo fazer isso, né? O que a gente pode fazer é orar o tempo inteiro, vibrar para que as coisas mudem, né? E, e ter a certeza de que tudo está acontecendo segundo um plano de Deus. A gente não sabe qual que é esse plano, mas existe um plano, né? Nem que esse plano seja para transformar esse planeta em mais 1000 anos de expiação e provas. É o plano. Se a gente aprendeu, se não aprendeu, se a gente está, se está existindo a expansão de consciência ou não, é o plano de Deus, né? Muita loucura, né? Vamos lá, então. Primeiro parágrafo, tudo certo. Segundo parágrafo. Eu só anotei a primeira fala lá de Jesus Cristo. Afigura-se, né, eu achei tão bonitinho. Afigura-se que a região dos pescadores humildes que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre se havia transplantado igualmente para o continente novo. Então, assim, aquela parte lá da Palestina, né, que conheceu, veio totalmente para a pátria do Cruzeiro. E eu acho que, assim, esse livro é poético, eu falo, né? Ele é difícil de ser lido, mas ele é poético, porque uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam Não o podia ser advento diferente, né? Humberto de Campos, né? Então, da pátria do Evangelho. Então, assim, faz tempo, né, que a gente não lê, a gente lia, tinha essas leituras na escola, é um resgate, né? é, A gente está resgatando até aquilo que a gente estudou, né? Essa fala. eu anotei aí O qual? a primeira fala, a fala de Jesus, Então, venha. né? Que ele fala, dirigindo-se a Ismael. um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Foi aí que Ismael passou a ser o anjo tutelar do Brasil. Foi nomeado. Então, a gente fala no nossa elevação, antes de todos os trabalhos que a gente realiza, que a gente entre em contato com Ismael para que ele possa, né, receber da gente o nosso cabedal de energia para manter a pátria brasileira. E foi aqui que ele recebeu essa incumbência, né? E vem trabalhando desde esse momento para o crescimento do Brasil e transformação do Brasil no coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu imagino. Quando... Pode falar, Pode falar. Solange. Não, Não, pode pode falar, falar. Lorena. Eu li esse parágrafo aqui e eu fiquei triste por Ismael. Eu falei, eu falei, meu Deus, ele denominou ele para tomar conta do nosso país, né? Com tanto esmero, com tanta dedicação, e está tudo de perna para o ar. Eu falei, coitado de Ismael, tanta coisa que ele deve estar fazendo para poder deixar o nosso país harmonizado e o país está de ponta cabeça. Fiquei com dó dele. Mas posso Vou falar fazer um um negócio parágrafo. sobre isso? Vou fazer um Mas assim, parágrafo dá licença, Sérgio, na fala da Solange. Eu já penso diferente. Eu lendo esse livro, vendo que tudo isso aconteceu no nosso Brasil, por causa do descobrimento do nosso Brasil, toda essa preocupação, toda essa estrutura sendo montada, eu fico muito contente, sabia? Eu fico numa alegria, eu devoro esse livro, apesar dele ser técnico, às vezes meio aborrecido, porque a gente tem que ir atrás de dicionário e tudo. Eu estou achando uma delícia ele. uhum. É diferente de tudo que eu já li até hoje, né? E é real, é uma preocupação, né? Tiveram um cuidado tão grande, uma preocupação tão grande, isso me traz muita felicidade, muita alegria. Vamos lá, Sérgio. Mas assim, eu acho que a gente precisa ler esse livro não como brasileiro, mas como observador do que está É acontecendo. difícil. Porque senão a gente acaba se envolvendo nas coisas da terra e a gente não vê a beleza daquilo que está por trás do que vem acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos transportar por uma época.
e vai falar um pouquinho mais para frente, para a época onde começaram a trazer os negros escravos para o Brasil. É isso. Se a gente tivesse com o entendimento que nós temos hoje, naquela época, seria um momento muito mais pesado do que nós estamos vivendo hoje. Não é verdade? Mas você não vê, aqui está escrito que foram trazidos para o Brasil os negros da África para incluir na nossa cultura a humildade. A humildade. Então existe plano, sabe? Existe plano. E tem aquilo que diz no Evangelho e que eu gosto muito de ler e relembrar o tempo inteiro, que até o mal está a serviço do bem. Então, a gente não vê o plano que existe para o Brasil no que está acontecendo agora. A gente olhou aqueles eventos do dia 8 de janeiro e falou assim, isso é o fim do mundo, é o fim do Brasil. Mas, se a gente prestar bem atenção, o Brasil estava indo num caminho antes daquilo. E depois daquilo, tantas pessoas acordaram, não importa para quê, mas acordaram. Falei assim, opa, está acontecendo alguma coisa diferente no meu Brasil. Será que é isso que eu quero? Será que é esse caminho que eu quero ir? Então, aquilo lá, é claro, eu não gostei de ver aquele quadro sendo depredado, as coisas históricas caindo, mas ninguém morreu. Ninguém morreu. Mas ajudou o Brasil a ter uma consciência diferente do que tinha. Então a gente precisa entender que as coisas não acontecem por um acaso. A gente lembrar sempre, até o mal está a serviço do bem. Nós vibremos pelo bem, mas se o mal acontecer, vamos ter fé em Deus. Eu vejo uma coisa, Solange, só para completar você. Você falou assim, você olha Ismael com carinho, no sentido assim, olha o pipinaço que ele tá. Ele está muito coerente, ele está muito forte, porque é um espírito forte. E aquilo que o Sérgio, complementando o que ele disse, a gente está aqui, todos nós, com o nosso livre-arbítrio. E há necessidade dessa divisão, o joio e o trigo. É necessário a divisão. E aí, com tudo que ocorre, a divisão está acontecendo. E não está acontecendo por causa de políticos, e sim porque por causa da gente. Por causa da gente. E não é nenhum tribunal de Deus onde que ele fala que esse é bom, vai para o céu, esse aqui é mal, vai para o inferno. Você entendeu? Somos nós, são os valores. São os nossos valores. Então, a divisão é nisso. Qual é o seu valor? Quando o Sérgio falou assim, trouxe algo de positivo, porque até o mal se faz, as pessoas começaram a refletir sobre valores. O meu valor, eu, e não o outro. Eu posso responder por mim. Eu sei que o que doeu uma obra em mim. No outro pode ter sido uma obra, um negócio que eu nem colocaria na minha casa. São valores. E são esses valores que vão fazendo toda essa diferença. A gente iniciou o capítulo com isso. A gente viu uma Ucrânia que tinha um monte de coisa e que foi destruída por uma guerra. E qual é a diferença? Somente a proporção do que aconteceu lá no Planalto, né? Você entendeu? Então, assim, são coisas que a gente consegue colocar. Mas, assim, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa. E todos nós vivenciamos de uma maneira. E somos chamados a assumir uma posição perante a gente mesmo. Você entendeu? Então, assim, eu me lembro o que aconteceu comigo no dia 8, onde eu estava. Eu estava fazendo um socorro. Então, eu acho que eu era a única do planeta Terra, a lunáticazinha, que não sabia o que estava acontecendo em Brasília. Só fui saber 5h25. Damares, tá? Tá bom? Oi, Damares, venha, traga. Quando o Sérgio falou das apunhaladas que o quadro de Cavalcante recebeu, no dia, como eu sou desta área, da área artística, né?
profissional desta área, eu lembrei do incêndio que teve no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde também nenhuma pessoa morreu. Mas, na verdade, para mim, quando eu vejo algo nesse sentido, as mortes são muito mais intensas e maiores, porque se mata a história de pessoas que contam a nossa história, de nós que moramos aqui neste planeta, desde sempre, desde a pintura rupestre, o primeiro desenho encontrado pelo ser humano, até as obras mais modernas de hoje. As mortes são históricas, e isso eu dou muito valor, era isso que eu queria Morte é dizer. morte e não se recupera. O espírito é imortal, leva toda a cultura consigo, mas aqueles que ficam, que não lembram do passado porque estão encarnados, toda essa história de cada um é contada através dessas obras que ficaram para a posteridade. E às vezes você olha uma obra no museu e você nem sabe que aquela obra foi você que fez. É porque você não sabe da sua reencarnação. Agora, Damares, doeu. Mas se você pudesse estar em Brasília tentando recuperar, ajudar todos aqueles que estavam recuperando, você ali estaria, com as suas mãos. Sim. Não é verdade? Você vê o despertar? Esse é o despertar. Não é trazer a violência. Não. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A gente pode dar um outro exemplo do Gerando Falcões, né? Gerando Falcões. Você viu como é interessante essa ONG? Ela tá lá no litoral, lá no litoral norte. Ela está tentando levantar as casas. Ela está tentando levantar as casas. Ela foi lá, colocou o pezinho na lama e foi lá tirar as pessoas. Ela consegue ganhar, arrecadar um monte de fundos porque os artistas gostam deles, gostam do trabalho dele. Mas ele vai lá, eu acho muito interessante. Ele pedindo para a gente analisar o balancete deles, a gente desse a opinião, porque eles vão levantar as casas. Então é isso que eu falo. O que você fez? Ele agiu. Então o Ismael tá bem, porque ele tá vendo que assim a gente poderia estar sentado chorando e a gente não. Tudo bem, aconteceu, não tem que brigar não tem briga, tá tudo certo, cada um foi, mas a gente tem que recuperar aquilo. A gente tem que dar a volta por cima. Você tá ruim? Não, vem cá, vamos lá, vamos tentar melhorar. Eu vejo isso, entendeu? É que nem aquela história que eu falei do barquinho, né? Que tem aquele que fica gritando, porque vai cair na cachoeira, aquele fica sentado inerte, e aquele que põe a mão na água para remar, para tentar sair da correnteza. Muitos estão só gritando, outros estão inertes, outros estão fazendo alguma coisa, quer seja materialmente falando, quer seja apenas em oração. Aquela música que eu coloquei lá no Amigos do Pingo de Luz, no grupo de estudo, ela fala muito disso. Nós não nascemos no Brasil, não tivemos, não acredito muito que a gente tenha tido. A gente viveu na Europa, vivemos um monte de... Eu posso falar, né? Vivi na cruzada, então, fui um cruzado, então não tenho vergonha disso, né? Se pudesse refazer, mas estou tentando refazer. Mas é isso. Estamos aqui nessa pátria do Cruzeiro. Bora! Vamos lá, vamos fazer esse Cruzeiro brilhar. Só reforçando uma ideia que a gente falou na semana, né, falou no encontro passado, e Damari, você desculpa, eu esqueci de gravar, por isso que não apareceu, tá bom? Na quinta é... Mas o que a gente comentou é o seguinte: Jesus não instituiu que aqui é a pátria do Cruzeiro, o coração do mundo. Aqui é a pátria do coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele não instituiu isso. Ele falou assim: vamos reservar este lugar para que seja
Mas a gente tem que construir isso, de alguma forma. Porque se a gente não construir, ele vai assim, ali também não deu certo, vamos colocar em outro lugar. Vai para Então, outro lugar. não é para a gente falar assim, bater no peito e falar assim, eu moro na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Não, fala assim, eu sou a pátria do Evangelho, eu sou o coração do mundo. Porque não é a terra que é, são as pessoas que vivem nela que são. Tá bom? Vamos lá? Algo mais? Não? Você vê, vocês viram a primeira intervenção de Ismael na É, nossa terra? Não foi através pegou um expoente da população para fazer com que ele crescesse. Na realidade, ele pegou aquele que tinha sido degradado de Portugal e inspirou ele a voltar, né? Que é o tal do Afonso Ribeiro, né? Que uhum. depois que os portugueses, né? Que Cristóvão Colombo foi embora, deixou os dois degredados na terra do Brasil. E ele não queria ficar aqui. Pegou uma canoa e foi embora. E aí Ismael interviu e ele voltou para a terra. Então, sabe, eu via na escola muito disso, quando eu estava aprendendo história do Brasil, né? Que o Brasil era ruim porque ele foi feito, ele nasceu de um monte de degradado, de um monte de pessoas que Com são preconceito. párias do mundo, né? Na realidade, o Brasil nasceu com as pessoas que tinham que nascer. Não foi com aquelas pessoas que lutavam por poder lá na Europa. Foram por pessoas que ganharam uma segunda chance de começar novamente. Então a gente precisa entender o que é o Brasil. O Brasil é feito por degredados. Opa, te dou uma segunda chance. Depois passou uma fase que foram com as pessoas que eram trabalhadores da Europa que não tinham muita chance, eram pessoas humildes e trabalhadoras que vieram para o Brasil, construir o Brasil. E depois vieram os negros, que, como diz aqui, trouxeram a humildade. Não veio nenhum bam que estava lutando por poder. Na realidade, a construção do Brasil foi de baixo para cima. Hoje tem luta por poder? Tem, como em qualquer lugar do planeta. Mas isso faz parte também, né? Mas é interessante, né? Analisar isso, né? Ele sempre vai pelo fator assim, é uma ligação com a outra. O que Jesus era? Jesus era um carpinteiro, vamos dizer assim. Sempre no fator da humildade, do trabalho, né? Daquela coisa assim, do esforço, de sair daquela zona de conforto, né? Eu vou ter que vencer pelo trabalho físico, mas pelo trabalho, né? Porque se essa pessoa se sentia tão humilhada, olha o trabalho dele, de ter que trabalhar a si mesmo, a sua aceitação, a sua perseverança, toda essa transformação. No São último, exemplos. Oi, Leidinha, traga. no último parágrafo daqui, não sei se já tem alguém tem alguma dúvida antes, mas no Não, último parágrafo. eu queria só fazer um comentário. Que esse degredado, ele foi embora, ele queria ir lá para o mar, ele não queria ficar aqui. Mas no desespero dele, ele clama por Jesus. É isso aí. Jesus, tem piedade de minha infinita amargura. Ele pede a morte, né, para esse espírito dele, mas ele diz: sou inocente, Senhor, e padeço a tirania da justiça dos homens. Mas ele, mesmo assim, ele diz, né, tudo isso que está acontecendo, não me separaram da vossa misericórdia. Então, isso fez com que Ismael resgatasse ele, trouxesse ele para cá, não é? É isso aí, é isso mesmo. Mesmo degradado, ele também tinha essa confiança, essa fé em Jesus. Me É chamou isso aí. muita atenção isso daí. Porque às E vezes, quando a gente aqui, está no desespero, a gente tem que chamar Jesus mesmo. e aqui Porque existe mais
Mas um ponto que a gente precisa destacar. Esse daqui não era criminoso. Pela Ele fala era que está escrita inocente, né? aqui, ele era injustiçado. Injustiçado. Que é muito diferente, né? É. E assim foram muitos, né? Foram Sim. muitos. Vamos lá, Alina, Leda. desculpa, interrompi. Fala você agora. Tudo bem, eu só queria acrescentar que no último parágrafo, tudo que o Sérgio estava falando. Primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegaram os sedentos de justiça divina. E mais tarde viriam os escravos, com a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado, por sua mansidão e fraternidade. É isso que É a isso gente aí. estava falando. Então, assim, eu acho que a principal coisa, né? A gente enxergando a história do Brasil contada dessa forma, né? Que a gente vê que existe um plano para tudo que aconteceu, né? E a gente vai Dá ver uma nos próximos felicidade. capítulos os expoentes do Brasil que a gente aprendeu nos livros de história, a gente vai entender um pouco melhor das coisas que aconteceram. Fica mais fácil de a gente compreender, né? Juntando-se a tudo aquilo que a gente viu no nosso curso de imersão doutrinária, como é bonita a história que o plano espiritual tem para cada povo. Não é verdade? Como é bonito. Então, que a gente acredite nessa história e que que as nossas vibrações sejam cada vez mais intensas para que esses espíritos benevolentes ligados a Ismael, que é o transformação do Brasil nesse coração e nesse evangelho, as nossas vibrações para que eles consigam cada vez mais ter energia e força para tocar os corações, né? Tocar os corações, que é isso que a gente precisa vibrar bastante, né? Porque, como a gente já viu anteriormente aí, pegar em armas não é o caminho. Não era naquela época, perdão, não é agora. Isso aí. Eu acho que nunca, nunca mais será. Porque, como se diz, a época dos cruzados já ficou lá, né? Já ficou. A noite já se fez naquela época. Agora a gente precisa de vida, né? De luz. Tudo bem? Então a gente encerra. Sim, começa nos missionários Amanhã. na semana Os que vem, né? missionários, amanhã. Amanhã todos os Tô achando que a gente está indo bem com o livro. Então, Ah, sim. Né? A gente está fazendo uma leitura gostosa. Todos ficaram bem? Quem participou ontem? Sim, Sim? Então, tudo bem. sim. As emoções ficaram. Foi muitas, mas Foram muitas. foram muitas. eu me Um dia emocionei muito. você conta o que você relate, por favor, aquilo que você viu. Então, assim, a emoção foi muito grande mesmo. E formou-se um círculo. Havia índios, caboclos, pretos velhos, uma corrente tão grande. E eles, assim, eles só transmitiam luz, eles sorriam, sabe? Então, eu acabei me emocionando bastante e eu agradeci, porque a gente não está sozinho em momento algum. É a gente que tem a cabecinha meia fraca ainda. Tá meio? Não, simples assim. Ó, aqueles que, assim, o que aconteceu ontem? Ontem nós estávamos num grupinho bem pequeno, não foi? Ontem nós estávamos, Mas você mas gostou. a gente ontem estava todo mundo precisando ser acolhido. É. Todo mundo com um coraçãozinho. Sabe aquele dia que tá todo mundo com o coraçãozinho apertado? Estávamos nós, né? Uhum. Todos nós com o coraçãozinho apertado. A gente foi tocado pela Cláudia, né? Ana Cláudia,
e aí você também falando, e acho que todo mundo, cada um reviveu a Leda. Então, nesse momento, eu acho que eles disseram assim: peraí, essa turma, será que de novo estão com a cabeça de novo, fora do eixo de novo? Vamos lá. Da casinha. Fora da casinha, tava todos lá. É, Mas foi É muito, verdade, gente. foi muito Muito bom. foi bonito, muito foi muito forte. gostoso. Nossa, nossa. A gente, como disse a Virginia, a gente nunca está sozinho. Não. A questão é a gente se ligar com as teias corretas, né? E foi o que a gente fez ontem. Todo mundo com o coração apertado, e aí nós fizemos uma ligação com a corrente do bem. E aí todos se sentiram envolvidos e todos se sentiram tocados e acolhidos por esses espíritos que vêm aqui buscar as nossas vibrações, mas deixam para nós muito mais do que a gente doou. Sim, sim. Nossa, eu chorei muito ontem. Ontem foi, mas no final estava tão leve, meu, foi maravilhoso. Chora que nem gente grande, né? A gente grande passa parte, gente grande, né? A gente chora que nem Estava gente. precisando, estava precisando. Isso. A leitura, o estudo desse livro que a gente está fazendo, se a gente se vê esse livro como um observador, como a gente falou, né? Esquece de viver os sentimentos de brasileiro, mas olha como observador É o e que eu tô se fazendo. incorpora, tem a empatia de todos aqueles espíritos que estão envolvidos nesse trabalho. A todo momento você vai ficar emocionado. No momento em que Jesus chegou e viu o planeta Terra do jeito que estava, no momento em que Jesus viu a nossa terra e falou assim, é aqui. No momento em que Ismael aceitou a incumbência de trabalhar e já começou a reunir espíritos, né, para ajudar ele na tarefa, e a gente vendo tudo acontecendo segundo uma história tão bonita, isso emociona a gente se a gente não tiver envolvido nas mazelas, mas está envolvido com o plano de Deus. Né? Aí assim, ó, pra gente ir para nossa elevação. Já imaginou? Ismael nos escolheu. É isso aí. E dissemos sim a ele, né? E dissemos sim a ele. Nós falamos sim a ele. Pode confiar que nós vamos lá. Nós vamos embora lá. A gente vai tropeçar, vai ralar e tudo, mas pode contar que dentro daquilo que a gente conseguir fazer pela nossa pequenez, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. E nós estamos fazendo. Estamos Todos fazendo. nós. Verdade. Tranca os barrancos. Um dia cai, escorrega tudo. Um dia menos. A gente pede mais ajuda do que dá, mas tudo bem, estamos lá. Como que é, Virgínia? A gente tira a cabeça do lugarzinho. Tem que pegar no tranco. Ai, gente de Deus. Bom, Vamos uma segunda e vamos.